Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho missionário da jornalista e documentarista Ana Cláudia Luz. Claudinha, como surgiu a ideia de criar esse trabalho missionário? Sempre quis usar meu trabalho para algo além da questão de mercado, de o simples sustento, mas usar para o que a gente chama de reino de Deus, que é promover paz, alegria e justiça, né? Ser voz para quem não pode falar por si mesmo. Então, aí eu disponibilizei o meu trabalho para organizações sem fins lucrativos. A maioria são missionárias humanitárias, né, que trabalham em situações difíceis, né, onde a democracia é restrita, países mais distantes, onde eles também não têm recursos de contratar agências nessa área de audiovisual que possa registrar e promover o trabalho deles. E assim eles conseguem angariar novos recursos para permanecer fazer o que eles estão fazendo. Eu comecei a estagiar na Rede Boas Novas, em Belém, né? Então a gente sempre cobria as ações da igreja e outras coisas assim, mas o meu contato com o documentário mesmo foi assistindo documentários. Gostava muito, né, dessa linguagem longa um pouco, né? Porque o trabalho do telejornalismo ele é muito rápido, instantâneo. A gente joga dois minutos no ar e nunca mais vê esses 2 minutos. E um documentário eu achei uma espécie de uma linguagem que te dá uma oportunidade de entrar mais no assunto, de debater melhor e de registrar isso para o futuro, de não ficar ali só no momento, mas ser um registro de um momento mais consistente. Em 2014 você fez um documentário sobre crianças órfãos na Rússia. Como foi o processo de escolha desse tema? Meu primeiro documentário na Rússia foi em 2014. Eu trabalho com documentário desde 2001. Meu primeiro país visitado foi Senegal e Guiné-Bissau, no oeste africano. E a Rússia chegou assim... Eu sempre tive muita curiosidade, muito interesse sobre a história da Rússia, questões políticas, culturais, literatura. Amo muito a identidade, seja lá o que for, a identidade russa, que é extremamente rica. Eu sempre tive muito interesse, então eu comecei a ver que a questão do órfão na Rússia era uma questão que passava por todas essas esferas aí, principalmente esfera política e diplomática. A partir de 2010 tiveram várias crises diplomáticas entre a Rússia e os Estados Unidos, e a primeira coisa que eles fizeram foi proibir a adoção de crianças russas por casais americanos, depois ingleses, depois franceses. E eu queria entender melhor por que a criança era um alvo de questão diplomática, como assim? E aí eu entendi todo o contexto, né, da Rússia pós-soviética. O nome do documentário é Crianças da Nova Rússia, que foi assim como a Rússia passou a ser designada pelos próprios políticos, que era a Nova Rússia, né? Mas é uma Nova Rússia com uma consciência velha sobre instituição, e a Rússia se tornou um dos maiores países com maior número de crianças em instituições, né? E como que era feita essa reclusão, que é uma espécie de reclusão onde as crianças não têm conhecimento nenhum do mundo externo, e por que estrangeiros eram proibidos em trabalhar com essas crianças, e qual a história e cultura de adoção da Rússia, que não existe, eles não adotam crianças. E visto que eles não adotam, por que eles proibiram os estrangeiros de adotar? Então, um contexto muito complexo, mas que no documentário eu traduzi na história de 3 meninas adotadas por 2 missionárias, né, num trajeto que vem desde a década de 90 até 2014. A Rússia é um país fechado. Como é que foi trabalhar lá dentro? A Rússia ela é uma democracia diferente, eu diria, né? Porque esses processos de abertura que aconteceram, a Rússia, o processo de abertura foi através de colapso, mas de certa forma muito coordenado pelo Partido Único, né, que era o Partido Comunista, que transitou para a Rússia Unida, que é um novo partido que tem o monopólio de todas as cadeiras, a maioria nas cadeiras do parlamento, e não tem oposição. Governa sem oposição há 20 anos, 25 anos.
Então, eu diria que ela não é que seja um país fechado, constitucionalmente é democrático, mas ele é uma democracia diferente da ocidental. Ela é uma democracia muito mais comparada à Ásia do que à Europa. Apesar da Rússia estar localizada na Europa, a cultura dela é muito mais asiática do que europeia, tanto política quanto de vida mesmo, estilo de vida, cultura, tudo é muito mais asiática do que europeia. Em outro documentário, você abordou um tema importantíssimo, que foi o tráfico humano. Como é que foi produzir esse material? Foi a experiência mais desgastante que eu já tive. Já abordei vários temas, mas a questão do tráfico humano é muito pesado. É algo assim que a gente olha e não vê esperança, não vê saída, porque há uma extensão muito grande de trabalho. Existem pelo menos 5 modalidades de tráfico humano. A organização que eu trabalhei, ela trabalhava com prevenção, né, do tráfico humano na modalidade de exploração sexual. E dentro do combate ao tráfico humano existe a questão da prevenção, abordagem de rua e o final, a ponta, que é o acolhimento, né, a denúncia e acolhimento. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar tanto a questão da prevenção quanto a abordagem, mas não o acolhimento. Acolhimento, eu vi muitas histórias, mas não acompanhei nenhuma organização de acolhimento. E a gente vê a situação que essas meninas ficam nas ruas, a distância também dos lugares onde o tráfico hoje chega para recrutar essas meninas, a dificuldade das organizações em chegar antes dos traficantes para orientar, para falar sobre sexualidade, para falar sobre educação e desenvolvimento, porque a maioria dessas comunidades, eu visitei comunidades na rota do norte da África, então são lugares muito distantes onde a educação para as meninas só vai até os 16 anos. E depois dos 16 anos elas não têm mais perspectiva de crescimento. E é quando esses traficantes chegam e convidam elas para trabalhar na Europa, de garçonete, de arrumadoras de quarto em hotéis, de recepcionistas, mas quando elas chegam lá, eles tomam os documentos delas, eles prendem elas sobre ameaças e prisões físicas mesmo, e fazem todo um processo de descaracterização da própria identidade até que elas cheguem às ruas. Então, é muito complicado chegar nessas aldeias, nesses vilarejos e falar desse resultado, porque a maioria não acredita. São tradições, são vilarejos dentro de comunidades tradicionais muçulmanas, fundamentalistas, que não falam sobre esse tipo de assunto. Um dos países que nós fomos, como Marrocos, é um dos países, assim, entre os 10 países menos envolvidos na questão de políticas, desenvolvidos em questões de políticas públicas de combate ao tráfico humano. Eles não desenvolveram essa área. Então, existe uma demanda gigantesca, né? É isso que a gente chega. Mas sempre tem uma esperança. Quando a gente vê uma escola dessa que recebe uma cartilha de prevenção, uma organização dessa que ver pessoas dedicando a vida para alertar esse tipo de crime, para denunciar ou para proteger, a gente olha com certa esperança. Tipo, eles não estão esquecidos, eles não foram esquecidos, né? Não sai daí, daqui a pouco tem mais Conversa Pública.